Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o vídeo que eu fiz, o anterior a esse aqui, eu falei, né, com relação a negócio de melhoridade. Teve um colega, um amigo inscrito, aí escreveu que os únicos que ganham com esse negócio de melhoridade são as farmácias, e é verdade mesmo, né? Quem é da minha geração tá entendendo o que eu tô dizendo, né? E aqueles que já têm um pouquinho mais de idade. É uma briga, né? A gente sente dor no corpo, porque a gente não sabe nem que existia essa parte do corpo. Mas vamos lá, né? Vamos aí a nossa luta diária, né? Que é sobreviver ao INSS, que não é brincadeira não, né? O INSS está reconhecendo incapacidades em algumas condições para não fazerem mais perícias. Será que isso é definitivo? Será que isso é permanente? Como será? Quais são esses critérios que estão sendo usados? Bom, o INSS vem passando por diversas mudanças nesses últimos anos. Algumas são, assim, para os segurados, algo terrível. Dificilmente vem algo assim que vai ajudar, que vai melhorar, tá? Uma delas está relacionada com algumas incapacidades, como elas são analisadas. Em situações específicas, o órgão passou a reconhecer determinados casos que dispensam aí a realização de perícia médica presencial ou aquelas perícias constantes, tá? Isso está simplificando e evitando aí deslocamentos desnecessários de segurado. Isso tem a ver com a derrubada do veto lá também, porque muita gente que já tinha comprovado que está com uma doença irreversível, com uma doença terminal, uma doença incurável, era submetido toda hora à chamada para passar por perícias. E essa medida tem sido recebida com muita atenção. Advogados, especialistas em previdência já estão mudando aí as suas análises tradicionais com relação a benefício de incapacidade. Essa alteração está ocorrendo principalmente em situações em qual a incapacidade ela é evidente, permanente, amplamente documentada, como eu acabei de falar. Ou seja, quando existe aí um conjunto de provas robustas, especialmente, olha a documentação, como eu sempre falo, laudos detalhados e comprovação histórica da doença. O INSS pode concluir que a análise, sem exigir que o segurado passe presencialmente, ela deve existir. Agora veja bem, como eu falo, mesmo com a derrubada do veto, mas está nessas condições, não chama mais para fazer a perícia presencial. Mas se faz a análise documental hoje. Quer dizer, antigamente se preocupava com o pente fino, que era aquela convocação que chegava na tua casa, você tinha uma semana para marcar e era 1 milhão de pessoas convocadas para passar por perícias, aquele monte de gente. Desse montante, certeza que metade ali iria perder o benefício. Hoje eles estão com essa maquiagem, né? Olha, nós não vamos chamar algumas incapacidades porque já estão comprovadas, então não precisa ficar vindo para perícia presencial. Mas nós vamos fazer uma períciazinha documental, e se a gente encontrar uma vírgula no lugar errado, nós vamos infernizar a vida desse segurado. É mais ou menos assim. É mais ou menos e é assim. Esse ponto de mudança está relacionado, olha lá, com a revisão de fluxo interno no INSS. Gozado, mas fazem tanta reunião de fluxo, de equilíbrio em orçamento, de mudança em lei previdenciária, em legislação, isso e aquilo, e permitem descontos não autorizados, empréstimo consignado. Saiu uma denúncia agora de crianças, bebês recém-nascidos, com empréstimo consignado. O Brasil é uma piada, né? A criança nem nasceu direito, ela já está endividada pro resto da vida. Vocês sabiam? Saiu a denúncia, é só procurar. Crianças têm empréstimo consignado já no INSS, quer dizer, eles já estão antecipando que aquela criança ela vai se aposentar depois de uns 60 anos, uns 65 anos, e ela vai fazer empréstimo consignado. Então eles já estão dando o empréstimo quando nasce. É uma nova modalidade que está sendo utilizada aqui no Brasil. Ô lugar de pilantra! Aí teve um aqui que é um comentário que falou: nossa, mas você está ofendendo as pessoas, chamando de vagabundo, de ladrão. É mesmo. Você pode ter certeza que quem fez esse comentário não tem um pingo de caráter, da mesma maneira que esses pilantras que roubam quem mais precisa não tem caráter nenhum. Que nome que você quer que eu dê para essas pessoas? Eu gostaria de perguntar para essa pessoa que fez esse comentário. Nossa, que nome que você daria para um ladrão? Vítima da sociedade? É isso? Você acha que todo ladrão, todo bandido, todo safado é vítima da sociedade? Eu nasci em lar pobre também. Eu fui criado praticamente sem pai. Minha mãe era professora substituta em e-mail. Só ganhava quando trabalhava. E aí?
Como é que faz? Eu morei sempre de aluguel, em cômodo de cozinha. E aí? Eu também sou vítima da sociedade? Tem gente aí que tá me vendo agora, que tá me acompanhando no canal, que teve situação muito pior. Tem gente aí que foi criado dentro de um cômodo com 10, 15 irmãos, não tinha o que comer, não tinha como estudar, não tinha o que calçar, e hoje tem um diploma de doutor. Quer dizer, também é vítima da sociedade esse aí? Ou esse não é vítima? Esse aí é considerado que nasceu em bercinho de ouro? Eu falo, né, pessoal, o poste tá mijando no cachorro hoje em dia, né? Absurdo que a gente tá vivendo nesse mundo. E não é só a nível de Brasil, não, é no mundo. Essa geraçãozinha de agora, eu vou te contar uma coisa, viu? Olha, eu acho que 20% se salva, os outros 80% vão ser aqueles que vão bater na porta de governo para ficar recebendo bolsa isso, bolsa aquilo pro resto da vida. Porque, infelizmente, educação, o estudo, você pega, faz uma redação com essa garotada aí. Olha o nível que você vê no Enem. Você vê esses professores de hoje em dia, dá até vergonha, né? De falar que é professor, né? Dá até vergonha, porque fala errado, escreve errado. E é o que eu falo, existem algumas profissões que as pessoas não têm direito de errar. Como que um professor não sabe ler, escrever, não sabe português? É a mesma coisa que um médico querer pegar um bisturi sem saber fazer uma cirurgia. Quer dizer, são absurdos. E acontece isso. O que acontece? Colocam esse bando de sem vergonha em cargos públicos, porque geralmente se filiam a partidos que não valem nada, e esses caras vão parar nesses cargos. E são o quê? É um bando de ladrão que vai meter a mão no seu dinheiro, no meu dinheiro, dinheiro que era para pagar melhor beneficiários, dinheiro que poderia estar ajudando nas aposentadorias. Esses desvios que tem nas estatais é dinheiro da saúde, é dinheiro de segurança, é dinheiro da educação. Esse montante de dinheiro que é pago aí para esses artistas ultrapassados, que já não fazem nada, são bilhões de reais. Poderiam ser investidos em escolas, em hospitais. É igual lá no Rio de Janeiro, você vê as reportagens, não tem maca nos hospitais, as pessoas jogadas no chão, não tem esparadrapo, é teto caindo na cabeça de doente, mas a prefeitura mandando milhões todos os anos para fazer escola de samba na Sapucaí. E essas pessoas que sofrem nos hospitais, que choram, que reclamam que não tem maca, nada, e ainda compram ingresso e pagam a fantasia para desfilar nessas escolas. Quer dizer, o que tem de inteligente nisso? A pessoa não consegue raciocinar que ela já está sendo roubada, já está tendo tirado tudo que ela tem direito. E ela ainda colabora com isso, dando mais dinheiro ainda. Quer dizer, é o Brasil. Por isso que acontece isso, empréstimo consignado de bebê. Por isso que acontece esse tipo de coisa. É o que eu falei. Ah, eu quero que meu filho tenha uma vida digna. Tá, aí você na hora de votar, você vai lá e vota num bando de ladrão, que é favorável à liberação de droga, que é favorável que bandido é vítima da sociedade. Como é que você quer mudar alguma coisa? Você, aposentado, pensionista, que sofre aqui com benefício do INSS, você sabe que essa cambada que está aí é tudo um bando de pilantra, que já tiveram no poder lá atrás, roubaram de tudo. E aí você vai lá e vota no cara, porque na televisão estão falando que o outro, que não participa do sistema, que não deixa ninguém roubar, o outro é que é ruim. Bonzinho é esse aí. É mesmo? Olha lá os Correios, olha as estatais como é que estão, olha a situação do Brasil, como é que tá. E você que votou aí, que está no INSS, está reclamando do quê? Você colabora com tudo isso. Ah, isso não é assunto de INSS, é assunto de INSS sim. O INSS está sendo roubado. Esses vagabundos que estão ocupando esses cargos altos do INSS metendo a mão em tudo. E você aí que, eu não gosto do Bozo, eu não gosto disso, não gosto daquilo, você votou nesses bandidos, e agora? Você ainda defende esses caras? Pois é. Não, a flexibilização mostra que o INSS está começando. Eu não acredito em nada. O INSS não tem credibilidade nenhuma a reconhecer de forma mais prática aquilo que os médicos assistentes já afirmaram nos laudos. Doenças, casos de câncer avançado, doenças neurológicas degenerativas, paralisias, condições irreversíveis, não mudam com o tempo, a ponto de justificar reavaliações frequentes. Precisa ser mais claro do que isso? Precisa ter algo mais do que isso? Os médicos especialistas que acompanham esses casos estão dizendo aqui, são condições irreversíveis, não mudam. Como é que você vai ficar submetendo uma pessoa nessas condições a ficar se deslocando, muitas vezes com dor,
muitas vezes sem dinheiro, tem que pagar caro para fazer uma perícia em algo que já está comprovado, algo que não tem solução. Quer dizer, mas a gente não faz mais presencial, mas fazem documental. Quer dizer, se você não coloca a pessoa dentro de um transporte, o deslocamento para ela sofrer, você tortura ela psicologicamente. Por quê? Porque ela nunca vai se sentir segura. Nunca vai se sentir segura. Bom, eu não sou mais convocado para fazer uma perícia lá na agência do INSS, mas essa hora o INSS está mexendo na minha documentação e de uma hora para outra eles podem cessar meu benefício. Quer dizer, psicologicamente a pessoa já está abalada. Psicologicamente a pessoa está destruída, a pessoa fica rezando, pedindo a Deus que quando ela chegar o dia do pagamento, está lá o benefício dela para ela poder pagar as suas contas. Não é brincadeira não, pessoal. Não é brincadeira não, sabe? O INSS é aquilo, tá? Quando permite que esses procedimentos online sejam feitos de forma automática, eles dizem que estão tentando reduzir fila. Mas reduzir fila não é cortar benefício dos outros assim por, sabe, de baciada, como se todo mundo fosse fraudador. Vocês estão lidando com pagadores de impostos, gente que desde o primeiro salário paga o INSS, contando e acreditando que se um dia for necessário, que vão ter suporte. Ninguém está pedindo favor, ninguém está pedindo esmola, não. Aqui ninguém está recebendo INSS, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, não. As pessoas, se não tiverem os requisitos para receber um benefício de incapacidade no INSS, não recebe. Quais são os requisitos? Qualidade de segurado. Quem está pagando o INSS no momento do acidente ou da doença, a carência, 12 contribuições, que essa carência é extinta, ela não é obrigatória em certos casos, mas na maioria você tem que ter no mínimo 12 contribuições para você conseguir um benefício de incapacidade. Se você não tiver esses requisitos, você não consegue. E aí? Isso não é bolsa isso e bolsa aquilo de quem nunca trabalhou na vida, não, meu filho. Entendeu? Ninguém está fazendo favor para ninguém aqui, não. E ninguém aqui, eu tenho certeza, 99% mais até de quem me acompanha aqui no canal, nunca precisou de governo para porcaria nenhuma, sempre andou com as próprias pernas. Entendeu? Essa é que é a verdade. E hoje está passando por uma situação fragilizada devido à idade, devido à infelicidade de ter tido um acidente, de ter adquirido uma doença que não imaginava. Todos nós estamos sujeitos a isso. E aí na hora que você procura aquilo que você pagou, para que se acontecesse, no caso, uma situação como essa, te daria tranquilidade, pelo menos para você se tratar, tomar o seu remédio, fazer o seu tratamento contínuo. Não, é onde mais se desrespeita. E outra, se a sua doença é física, te deixa também psicologicamente doente, que acaba com você. É isso que representa o INSS na vida da gente. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Eu estou errado? Tudo que eu falei até agora aqui é mentira? Ai, meu amigo e minha amiga, só Deus mesmo na vida da gente, é que eu falo. E como a minha avó falava, não há bem que dure, nem mal que perdure. E a gente tem que ter paciência, né? Infelizmente, que não tem outro jeito, esperar que essas desgraças que estão aí, sabe, no poder aí, saiam logo. Que, sabe, que o nosso povo tome consciência definitivamente que está lidando com gente que não vale nada. Nada. Esses caras falam de socialismo, esses caras falam de renda, eles vê se eles vão para Cuba, se eles vão para Venezuela, se eles vão para Nicarágua, quando eles tiram férias. O negócio deles é Miami, é Nova York, é Disneylândia. Quer dizer, você rói osso e eles no bem bom, com o seu dinheiro. Até quando os otários vão cair nessa conversinha? Esse safado aí tá 40 anos com esse mesmo discurso. Acabar com a fome. A única pessoa que ele acaba com a fome é da família dele. Dobrou a quantidade de pessoas de rua, de morador de rua, o desemprego aumentando. Ele fala que não, que está diminuindo, porque eles incluem Bolsa Família, como se a pessoa tivesse empregada. Olha o comércio no Brasil como é que está, olha as empresas deixando, olha a economia como é que está. Até quando você vai cair nessa conversinha de picanha, de cerveja? Pelo amor de Deus, né? Bom, que Deus nos abençoe, nos traga paz, nos dê força para continuar caminhando, tá? Que é difícil. E você, meu amigo e minha amiga, se estiver numa situação de uma dessas doenças irreversíveis, não desista, continua com as orações. Deus é conosco, tá? Sempre. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.